E aí, pessoal da Anatomia Papel e Caneta? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar do osso húmero visto por uma radiografia, tudo bem? Lembrando que essa aula está disponível no nosso site, basta acessar e ter acesso gratuito a todo o material. Bom, o osso húmero ele é desenhado em três partes, a parte que a gente chama de epífice proximal, a parte do meio que nós chamamos de corpo ou diáfice e a parte distal que é chamada de epífice distal, tudo bem? Na parte alta dele aqui, a parte proximal, nós já vamos enxergar essa parte cilíndrica chamada cabeça do húmero e esses caroços aqui ó, ao redor dessa região chamados de tubérculos. Esse que você está vendo ele fica mais lateral. Eu sei que ele é mais lateral porque a cabeça do húmero representa a parte medial do osso para mim, tá? Já que ela vai se encaixar no osso escápula. Então aqui lateralzinho eu tenho tubérculo maior e aqui medial eu tenho tubérculo menor. Entre eles eu vou ter essa depressão aqui ó, chamada de sulco intertubercular. Alguns autores costumam chamar de sulco bicipital, porque passa o tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Mas em geral a gente chama de sulco intertubercular, já que ele está entre os tubérculos. Eu preferi marcar essas regiões para você ter uma melhor definição dessas linhas que estão aqui ó, acima ou abaixo dos tubérculos, tá? Essas linhas que estão acima ou abaixo dos tubérculos são chamadas de colo. Essa é a natural, é a que existe mesmo abaixo da cabeça do húmero. Então aqui é o colo anatômico dele. E essa que está aqui embaixo dos tubérculos é onde costuma quebrar. Então aqui embaixo é chamado de colo cirúrgico, ok? Então essa linha que nós estamos enxergando aqui ó, é o colo anatômico. E aí você está percebendo aqui o caroço e embaixo dele aqui ó, o colo cirúrgico. O nome dele então é derivado justamente pela ocasião que costuma quebrar com facilidade, tá? Então aqui nós estamos enxergando os tubérculos. Embaixo dele é onde ocorreu a fratura. Então aqui é o colo cirúrgico. Feita a parte de cima, nós vamos vir para o meio aqui. O meio é chamado de corpo ou diáfice. Passado essa parte aqui, nós vamos vir aqui para baixo. Aqui embaixo nós vamos ter esse acidente ó, chamado de epicôndilo medial. Eu sei que ele é medial porque ele está na direção da cabeça do húmero. Contrário a ele, eu vou ter o epicôndilo lateral. Aqui eu vou enxergar essa bolinha que eu vou chamar de capítulo. E ela fica sempre lateralizada. E aí, contrário a ela, tem a região chamada de tróclea, que é o carretel, ok? Então, o capítulo fica disposto para a região do osso rádio e a tróclea fica disposto para a região do osso una, tá? Agora eu coloquei essa figura aqui representando um cotovelo flexionado para a gente ter um melhor entendimento. Tá vendo esse buraco que está aqui e esse também? Bom, se você perceber na peça anatômica, este que é maior, ele sempre vai estar na região posterior. E aqui, onde é maior, vai receber a maior parte da una, que é o olecrano. E essa que é a anterior vai receber a menor parte dela, que é o chamado processo coronoide, tá? Então aqui nós vamos ter a fossa do olecrano, já que é esse buraco, essa depressão que vai receber o olecrano, e a menor que você está vendo na vista anterior é a fossa coronoide. Porém, você vai perceber que na radiografia não dá para diferenciar, tá? A radiografia ela é sobreposta, então você não vai ter uma certeza quem que você está enxergando, ok? Aqui na vista anterior, já que você enxergou a fossa coronoide, vizinho a ela nós vamos ter uma outra depressão que é mais rasa, não é tão funda como as duas. E essa que está aqui na direção do capítulo é chamada de fossa radial, ok? Então tem essa outra depressão aqui demarcada também. Essas linhas que se curvam aqui em cima dos epicôndilos, essas curvas aqui são chamadas de cristas supraepicondilares. Nessa região você tem a crista supraepicondilar medial e nessa você tem a crista supraepicondilar lateral. Bom, para alguns casos as pessoas podem estranhar uma radiografia achando que o osso tem uma curva aqui, ó. Mas não se preocupe, porque essa curva que está aqui no osso é essa representada aqui nesse desenho colorido. Essa depressão que está demarcada é a tuberosidade para o músculo deltoide, tá? Então por isso que na radiografia você vai enxergar essa curva aqui, ó. Isso é extremamente natural, tudo bem? Então essa curva é natural, isso não significa nenhuma patologia, tá? Bom, aqui você está enxergando já uma radiografia, o ombro foi colocado para você. Agora, antes de mais nada, lembre-se que o húmero faz contato com a escápula numa região chamada cavidade glenoide. Então aqui você vai ter a articulação gleno-humeral, tá? Então não se esqueça que a parte do húmero que faz contato aqui com a escápula é a chamada articulação gleno-humeral, tudo bem? Agora nós temos uma outra radiografia e esta aqui o paciente fez uma rotação externa, tá?
feita a rotação externa, você vai enxergar melhor aqui os acidentes ósseos. Vamos por vez aqui, a parte cilíndrica que você está enxergando é a cabeça. Vindo aqui, ó, na sequência vai ser o colo anatômico. E aqui embaixo, como nós vimos, vai ser o colo cirúrgico, ok? Então os acidentes vão ser os tubérculos, tá? Cabeça do úmero, a parte cilíndrica. Aqui abaixo dele, colo anatômico. E aqui o que você enxergou é o colo cirúrgico. O tubérculo que fica mais lateral sempre será o maior e o que fica mais medial sempre será o menor. E entre eles nós vamos ter o sulco intertubercular, tudo bem? A maior parte dele que vai crescendo, ganhando direção à extremidade distal, é chamada de corpo ou diáfise. E aqui o paciente fez uma abdução, tá? Então nessa radiografia você consegue também enxergar os tubérculos, cabeça, colos, ok? Então aqui, ó, tubérculo maior. Aqui foi colocado o tubérculo menor, aqui entre eles o sulco intertubercular, e aqui a maior parte dele que vai ganhando sentido distal é o corpo, ok? Bom, esse aqui é um tipo de projeção que eles chamam de perfil da escápula, mas aqui dá para você enxergar o osso húmero também, tá? A parte cilíndrica que está lá em cima, você está enxergando, ó, cabeça, a parte que você está vendo aqui embaixo dos tubérculos, colo cirúrgico, e a parte grande dele que vai descendo aqui, ó, é o corpo, ok? Vamos para a parte distal dele, aqui é chamada epífise distal, aqui tem uma radiografia vista anterior e aqui uma em perfil ou lateral, tá? E aí você já começa a perceber aqueles acidentes ósseos, como eles ficam em outra vista, tá? Os chamados epicôndilos, por exemplo, ou a chamada troca e capítulo, que eles vão ficar aqui embaixo, tá? Então vamos primeiro aqui memorizar que você tinha aqui os epicôndilos, ok? E aqui embaixo capítulo e tróclea. Se você perceber, eles estão aqui dispostos também, tá? Nessa parte mais alta que você está enxergando, você tem que tomar cuidado se está na direção da una ou na direção do rádio. Se estiver na direção do rádio, como é a posição anatômica, é a região lateral. Se estiver na direção da una, vai ser a região medial. Então aqui, para a região do rádio, vai ficar disposto o capítulo e para a região da una vai ficar disposto a tróclea, tudo bem? Então esses dois são os acidentes aqui demonstrados para eles. Lembrando que capítulo e tróclea são considerados côndilos, ok? E as partes altas que você está enxergando, ó, em cima dos côndilos, são os epicôndilos. Já que ficou na direção do rádio, é lateral, na direção da una, medial, ok? E aí, aqui você tinha enxergado aquele buraco. Daqui a pouco a gente vai falar quem é esse aqui de fato, mas ao lado dele, na direção do capítulo, nós vamos ter a fossa radial. Agora memoriza essa figura e perceba que os epicôndilos vão ficar aqui na mesma altura, que se você enxergar esse cotovelo em perfil, em lateral, eles vão ficar praticamente na mesma altura, tá? E é que aí os côndilos, ou seja, capítulo e tróclea, vão ficar um pouco abaixo. Como essa radiografia está aqui. Tá vendo esse acidente ósseo que está aqui em cima? Representa os epicôndilos. No caso, você está enxergando eles sobrepostos. Os côndilos também estariam sobrepostos. Mas se você prestar um pouquinho de atenção aqui, ó, você vai ver que essa curva que está aqui embaixo fez contato com a una, tá? E que essa depressãozinha que sobrou aqui em cima vai ficar lá para o osso rádio. Agora, se você levar em consideração os dois, eles vão estar na mesma altura. A diferença são as linhas que vêm aqui embaixo, ok? Essa linha aqui, por exemplo, faria parte da tróclea. Essa que está aqui mais de canto faria parte do capítulo, tá? Então aqui, ó, o maior que você está enxergando, está fazendo contato com a una é a tróclea, e aquele que ficou ali em cima é o capítulo. E aí os acidentes ósseos que nós vimos aqui em cima são os epicôndilos sobrepostos, tá? E aí, colocada a radiografia em AP, as curvaturas que nós estamos enxergando em cima dos epicôndilos são as chamadas cristas supraepicondilares, tá? Então, tanto na parte medial quanto na parte lateral, ok? E aquela fossa que nós vimos lá é levada em consideração que o olecranon está fazendo contato aqui e que ele é um pouco maior, porque se você reparar, tanto a fossa do olecranon quanto a coronoide vão ficar na mesma altura, elas vão ficar sobrepostas, tá? Então por isso leva-se em consideração o nome de fossa do olecranon, ok? Agora, se você quiser diferenciar isso, é possível perceber em outro tipo de radiografia, como por exemplo quando o médico pede para fazer a fossa do cotovelo, na qual o paciente ficaria com o cotovelo flexionado, tá? Se ele ficar com o cotovelo flexionado, abre-se esse espaço, aí consegue-se perceber tanto a fossa do olecranon quanto a coronoide, tá? Então consegue-se perceber as duas. Estando em oblíqua, você vai perceber que o olecranon realmente está aqui, ó, fazendo contato com a maior fossa, ok?
ok? Por isso que nós ficamos com aquele nome. Agora, se estiver em fase de crescimento, você vai ver que aqueles côndilos, que era tanto capítulo e tróclea, eles vão começar a se formar e parece que está solto, né? O cotovelo de uma criança, ok? Então a partezinha que você começa a perceber que forma os côndilos é chamada de centro de ossificação condilar. No caso, esse está mais na direção do rádio, tá? Então seria um centro de ossificação condilar para o capítulo, ok? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando que ela está no nosso site. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Espero ter ajudado por hoje. Até a próxima. Abraço!